Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 3, Evangelho de João, capítulo de número 3. Amém? Vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 7. João 3. Acharam aí? 3, do 1 ao 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e lhe disse: Rabi, diga Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe, disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de te ter dito, necessário é nascer de novo. Amém? Eu queria compartilhar com vocês sobre o maior milagre que um homem ou uma mulher pode experimentar na sua vida com respeito às coisas de Deus. O maior milagre. E por que eu digo que é o maior? Pastor, o que é maior? Um cego enxergar, um mudo falar, um coxo ou um paralítico andar, um morto ressuscitar? Se a gente fosse colocar aqui uma tabela de tamanhos ou importância de milagres, talvez a gente votaria no morto, né? Porque transgride até as leis que nós conhecemos, naturais. Mas ainda assim, esse milagre que eu quero compartilhar, que Nicodemos foi exposto, ainda é maior do que um morto voltar à vida. E qual é esse milagre, pastor? É o milagre do novo nascimento. É o milagre da salvação da alma. É o milagre da salvação eterna. Tudo muda quando nós vivemos este milagre. O novo nascimento fala de uma nova história, uma nova oportunidade, uma nova natureza para as nossas vidas. É um milagre que nos acompanhará e nos dará acesso ao que nós chamamos de vida eterna e de salvação. Uma pessoa pode ser curada de um câncer e ir para o inferno. Uma pessoa pode estar cega e Deus agir na vida dela e ela voltar a enxergar. Isto não garante a ela a salvação. Uma pessoa pode ser paralítica e Deus o visitar, e o próprio Jesus, na época, curou paralíticos, mas isto não garantia que eles fossem salvos. Eu conheci pessoas, eu disse esses dias atrás sobre um mover que houve alguns anos atrás, bastantes anos atrás, acho que mais de 20 anos atrás. Quem é mais antigo aqui, cristão, vai lembrar. Houve um mover espiritual sobre a igreja do Senhor, principalmente no Brasil, onde Deus estava trazendo alguns sinais.
E um dos sinais que ficaram mais assim, que chamou mais a atenção das pessoas, foi restaurações dos dentes se transformarem em restaurações de ouro. Quem lembra dessa época que aconteceu isto? Quem tinha a magma, né? Aquela restauração normal, como é que é? Amálgama. Obrigado. Amálgama. De repente, se transformava em ouro. Era algo impressionante. Uma dentista, na época, eu vi ela dando um testemunho sobre isso, foi a fazer uma avaliação, uma odontóloga, e que toda a restauração com amálgama, ela tem emendas, porque você coloca uma camada, depois você coloca outra camada, e você vai enchendo o dente ali, agora é curso de odontologia, né? Vai enchendo, mas ali de uma para outra, fica como se fosse uma emenda. E ela dizia assim, é tão impressionante de ser de ouro, que é um ouro de alta pureza, 24 quilates, e não tem solda. Não tem conexão, é tudo de ouro. Agora, olha que impressionante uma pessoa, a tia a tia da Adriane, acho que 5 ou 6. Olha só, ela estava dormindo na casa da irmã, da minha sogra, a pastora Zuleide. Eles tinham ido num evento cristão à noite, ela dormindo, acordou de manhã com a boca formigando. Foi no banheiro, abriu a boca, estava toda cheia de ouro. Na parte... Gente, quem não gostaria disso aí? Não é pelo ouro. Mas, tudo bem, né? Melhor de ouro que outra coisa, mas pela experiência, gente. Você imagina todos os dias que você abrir a boca e diz, Deus passou por aqui. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Mas, pasmem, um amigo meu, que era uma pessoa na igreja, que estava ali caminhando, recebeu também mais de 6 restaurações de ouro. Se ficou muito feliz, mostrava para todo mundo, testemunhava, mas de repente, começou a esfriar espiritualmente, se desviou, largou a esposa, largou a família, foi viver num outro estado, e a última notícia que nós tínhamos dele é que ele estava vivendo uma vida lá como um gigolô, com uma vida totalmente promíscua, naquele estado. Agora, pasmem, o ouro ainda estava na boca dele. Aí você pensa, como é que pode alguém desviar, olhando todo dia para um ouro que Deus fez? Porque milagres não salvam. Sinais são maravilhosos, mas não salvam. Muitos dos que estavam ali, quando Jesus carregava a cruz, na via dolorosa, como chamam, estavam dizendo, ou que tinham que votar sobre ele, Barrabás. Muitos dos que diziam, Barrabás, solte a Barrabás, crucifiquem a Jesus. Muitos tinham sido curados por Jesus. Muitos tinham sido tocados por Jesus. Muitos tinham se emocionado com a palavra dele, com palavras que ele pregava. E estavam ali, negando a Jesus. Porque milagres, sinais, bênçãos, financeira ou de qualquer espécie, é muito bom, é maravilhoso, é da parte de Deus, chamam a nossa atenção, mas não nos garante um lugar na vida eterna. Não garante. No dia de Pentecostes, que a gente gosta muito, né? Quem é pentecostal aqui? Quem é peteca? Só eu? Amém. Eu sou um pentecostal embutido, enrustido. De vez em quando vem, eu dou um rabo de arraia aí espiritual. Mas olha, o dia de Pentecostes é tremendo. Porque ali foi línguas estranhas e sinais, maravilhas. Qual foi a consequência daquela primeira parte das experiências? Escândalo. Estão bêbados, julgamentos errados,
A consequência com a população, críticos. Tá, então quer dizer que a gente não vai mais então ser pentecostal por causa do escândalo, por causa da crítica? Não, não estou falando isso. Eu quero que você preste atenção aqui. Mas foi importante para chamar a atenção de todos. Mas depois, um homem que não sabia falar em público, mas cheio do Espírito Santo, se levanta, chamado Pedro, e prega a palavra da salvação. E milhares de almas entram no reino de Deus. Esse foi o grande evento de Pentecostes. Não as línguas de fogo somente, não as manifestações, mas o grande evento de Pentecostes foi a salvação daquelas pessoas. Pastor, mas então não precisa, porque Pedro só fez isto por causa da chegada do Espírito Santo. Por causa da chegada do Espírito Santo. Agora, preste atenção no que eu quero compartilhar com você nesses próximos 5 minutos. Esse é o maior milagre. O novo nascimento. Eu li um texto aqui, eu achei interessante, eu queria pedir a licença para vocês, para mostrar para vocês um pouquinho, e a gente tem um entendimento de quem era este homem. A Bíblia vai dizer que era um príncipe dos judeus, ele era fariseu, ele era do Sinédrio, mas vamos entender um pouquinho quem era este homem que foi encontrar com Jesus. Olha só, na época de Jesus, os meninos de 6 anos de idade começavam a ser enviados para sinagogas para estudar o Torá. Preste atenção nisso aqui. Eles aprendiam a ler, a escrever, até os 10 anos. Dos 6 aos 10 anos, eles aprendiam a ler, a escrever, e eles tinham e deveriam ter acesso e decorar o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, dos 6 anos de idade até os 10, eles tinham que decorar. Ler, escrever e decorar. Tá? Isso chamava Bet Sefer. Alguns eram convidados a continuar os estudos, outros não. Aqueles que não eram aprovados para continuar os estudos, voltavam para a casa dos seus pais, viver com as suas famílias. O segundo estágio, chamado Beit Talmud, era dos 10 anos aos 14 anos. Os meninos, eles tinham que memorizar todas as escrituras sagradas, decorar os textos históricos, também os textos proféticos e todos os salmos. Eles eram submetidos a um teste debaixo da tutoria dos doutores da lei. E, novamente, somente os melhores continuavam para o terceiro estágio. O discípulo, em hebraico, chamado Talmidim, essa etapa, então, se chamava Beit Midrash. Então, o rabino realizava alguns testes para saber se o pupilo, o menino, né, era capaz de substituí-lo ou dar sequência ao seu ministério, o seu legado. Então, cada rabino tinha suas próprias interpretações da Torá. O Talmidim, que era o aluno, tinha que dar sequência àquela linha hermenêutica de cada rabino, do seu rabi, do seu mestre. Depois de aprovado, então, aquele segundo estágio, o discípulo estudaria toda a doutrina do rabino, não é mais só a Torá. Como que o rabino interpreta a Torá? Do seu rabino, tornando-se um talmidim. O jovem era escolhido, eram escolhidos, então, por um rabino, e voltavam, os que não eram escolhidos por um rabino, tinham que voltar para casa. Consequentemente, ficavam lá trabalhando no ofício da sua família. Porém, os melhores, os jovens mais dedicados, inteligentes, aqueles que foram aprovados em todos os testes, poderiam, então, fazer parte de um lugar chamado Sinédrio, ou seja, a cúpula religiosa e legislativa de Israel. Olha o processo para a pessoa fazer parte de um Sinédrio.
O sinédrio, para que a gente possa entender, naquela época, era um governo, era um grupo que governava Israel debaixo, obviamente, da lei romana, mas Roma dava aos países dominados o poder de ter uma sublei, uma sublegislação, e que tomavam as suas decisões. Então, o sinédrio era como se fosse, o membro do sinédrio, ele acumulava como se fosse funções de um senador da República, de um juiz da Suprema Corte e de um sacerdote. Então, ele tinha decisões tanto legislativas, como também jurídicas, como também espirituais e legais. Ele tinha o poder de condenar alguém ou de liberar. Ele tinha o problema de estabelecer novas leis sobre... O poder de estabelecer novas leis sobre o povo, para que o povo tinha que regir. Isso era o sinédrio. Então, era gente da alta cúpula da nação, que andava debaixo da direção do sumo sacerdote. Aí estava este homem aqui, Nicodemos. Nicodemos tinha passado por todo esse processo. Nicodemos tinha zelo pela lei, conhecia muito bem as Escrituras. E talvez alguns escritores dizem que ele veio, alguns teólogos, à noite, exatamente porque não era muito legal caminhar com Jesus. Jesus não passou por esse processo todo. Jesus estava nas sinagogas, até ousou ler as Escrituras, mas não fazia parte do sinédrio, não fazia parte dessa cúpula, mas trazia revelações teológicas e espirituais que impactavam todos eles. E Nicodemos, então, disse: eu preciso conhecer esse cara, eu preciso conhecer ele deve ser um rabino meio vida louca, um rabino que não está no nosso clube, porque ele conhece demais, e eu preciso saber quem ele é. E ele vai então de noite lá encontrar com Jesus, talvez para não ser visto pela sociedade, talvez porque era vergonhoso andar com Jesus, talvez porque não era moda, talvez porque isso ia prejudicar ele na sociedade. Não sei, alguns teólogos dizem que pode ter sido por isso. Mas eu penso que se eu fosse Nicodemos com essa intenção, eu ia me preparar. Se eu vou encontrar com alguém muito inteligente, eu estudo um pouquinho a respeito dessa pessoa. Eu não quero dar rata. Fala isso, rata, né? Bem antigo, né? Queimar o filme. Sei lá, como é que usa hoje, né? Pisar na bola, é mais antigo ainda, pisar na bola. Mas aí, eu não quero sair por tolo. Então, eu penso que Nicodemos deve ter feito um estudo e ter feito as 10 questões capitais que eu preciso perguntar para ele, para me tirar as minhas conclusões de se esse cara é um impostor, se ele realmente sabe o que ele está falando. E ele fez, então, quem sabe, uma listinha das 10 questões pétreas, extremamente elaboradas teologicamente, rebuscada nos livros e nos pergaminhos, e colocou no bolso de trás. Será que tinha bolso de trás? Não tinha, né? Mas tudo bem, no bolso de trás. Chega com Jesus. E como ele não era bobo nem nada, ele sabe que, se você quer ser bem aceito, é bom você chegar elogiando. Rabi, mestre. E aí ele começa a falar a respeito disso. Sabemos que és mestre, e vindo de Deus, porque tu não passou na nossa escola. Porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, se não for por meio de Deus. E aí, Jesus deve ter abrido um sorriso, disse: poxa, começou bem. Quando ele vai levar a mão lá atrás para tirar
a listinha, Jesus disse, se não nascer de novo, nada feito. Calma, eu ia te perguntar umas coisas que bem interessantes. Se não nascer de novo, não tem reino de Deus, não tem salvação, não tem negócio, não tem esperança. Aquilo deve ter dado uma confusão na cabeça dele. Ele deve ter pegado aquela lista e diz, nada disso agora mais importa. Deixa eu entender isso aqui. Como é que um homem pode grandão, entrar na barriga da mãe de novo? Não tem como. De que você está falando? Como que um homem pode nascer novamente, entrar no ventre da mãe dele? Jesus disse, calma, não é por aí não. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. É necessário que você nasça do Espírito e da água. É necessário. E o que ele estava falando? Ele estava falando a respeito de um nascimento espiritual, de uma mudança de natureza, de uma entrega, de um morrer e de um renascer através do poder da fé em Cristo. Aquilo trouxe uma explosão nuclear no peito de Nicodemos. Aquilo confundiu toda a teologia dele. Aquilo mudou tudo. Aquilo dizia assim, o que ele estava dizendo em outras palavras, não importa você fazer tudo certinho, se a tua natureza é má. Não importa você obedecer um monte de lei, um monte de conduta, um monte de jeito, se você não mudar a tua natureza, mas você não vai conseguir mudar a tua natureza, é só se o Espírito de Deus entrar em você. E Nicodemo diz, mas eu me esforcei até hoje e não conseguiu. E não conseguiu. E Nicodemo sabia que não conseguiu, porque homem nenhum consegue ser perfeito diante da lei. A Bíblia diz que se fosse pela lei, todos nós seríamos condenados. Mas pelo Espírito de Deus, a nossa natureza é mudada. E o nosso nome é escrito no livro da vida. Vai ter 2 anjos no céu. Teologia segundo o pastor José Passinato. Que vão ficar de porteiros. E vão olhar se a gente tem a pulseirinha da área VIP. E a pulseirinha da área VIP é vermelha. Da cor do sangue. E nós vamos entrar para a festa do céu, e ele vai dizer, pulseirinha. Eu falei, que pulseirinha? Pulseirinha daqueles que receberam o convite da área VIP, que têm acesso aqui, que nasceram de novo, e foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Dos mais bonitos, não. Dos mais inteligentes, não. Dos mais ricos, não. Dos que fizeram os melhores cursos teológicos, não. Dos que fizeram muita coisa e deram muita ajuda humanitária no mundo, não. Dos que nasceram de novo. Só entra com isto. Esse é o maior milagre. Essa é a maior experiência. Meu irmão, se você nunca vê nenhum milagre na tua vida, não fica triste. Eu nunca vi um cego enxergar. Graças a Deus eu vi. Não sei, na hora eu fiquei com medo, porque é uma coisa muito doida. Eu vi um olho branco, deitado assim, caído em cima do púlpito, e um pastor orando, e eu estava ajudando ele, porque o senhor era cego, já devia ter uns 60 anos de idade, e o olho dele era branco, porque eu acho que era cego daquelas cataratas que fecha o olho, fica igual, quando eu era pequenininho, a gente chamava bolita, e tinha umas que era branca assim, que a gente chamava de ágata, que era a bolita ágata, branquinha. O olho dele era branco, todo branco, era o branco do olho, tudo branco. E de repente, vou fazer aqui um efeito sonoro, porque é o que eu imaginei que aconteceu. Ele estava orando pelo homem, num mover, num congresso como esse, o CAP, estava um mover espiritual, e ele tinha caído ali no púlpito, muitas pessoas sendo curadas, outras sendo cheias de Deus, e de repente eu estou ajoelhado, e está esse pastor orando, e daqui a pouco eu estou olhando para o olho do homem, ele abre o olho assim, e faz assim, ó.
como do meio, limpou o olho dele. Aleluia. Mas não deu, na hora eu não falei aleluia. Na hora me deu um medo. Sinceramente, me deu um medo. Porque é uma coisa muito louca, gente. Muito louca. A gente não está na... Eu fiquei assim, meio que basbacado. E depois que ele levantou e estava enxergando, e o pastor dizia assim, quantos dedos você está vendo? Estou vendo 5, 4. Aí eu disse aleluia, depois que passou o choque. Mas na hora me deu um medo. Então milagres são tremendos, e eu oro para que você possa ter a experiência de ver milagres, viver milagres. Com certeza muitos já viram, já viveram milagres. Mas o que importa é o maior milagre que um homem pode viver. O novo nascimento. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Sabe o que Deus está dizendo? Mudei a configuração desse computador. O que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que era violento passa a ser uma manteiga. O que era não é mais. Não consigo mais entender, eu não conheço mais o fulano, ele está tão diferente, eu não conheço mais ela está tão calma, o que está acontecendo, meu irmão? Não existe conversão e novo nascimento sem mudanças internas e externas. Se você me disse que segue a Jesus e nada mudou no teu caráter, na tua personalidade, eu desconfio da tua experiência. Porque muda, porque o Espírito Santo passa a habitar dentro da gente. O que a gente fazia já não dá mais vontade de fazer. Agora a gente não está mais livre para fazer o que a alma quer, porque a alma ela é uma rebelde, a alma quer curtir. E agora tem um Espírito Santo que fala com o nosso espírito, e o nosso espírito diz, alma, fica no teu lugar, quem manda aqui sou eu. É o espírito do homem que renasce e está conectado com o Espírito Santo. Dá vontade de responder quem te trata mal, dá vontade de xingar quem te corta no trânsito, e aí a alma diz, vai lá, mostra um dos dedos para ele. E o Espírito diz, mostra o polegar. É isso aí. Mostra todos juntos. Vai com Deus. Porque agora você nasceu de novo. Você é nova criatura. E essa é uma experiência que a embaixada não consegue te proporcionar. Igreja nenhuma, pastor nenhum, nem os nossos pais conseguem passar isso para a gente na genética. Mas o meu pai é crente. Boas possibilidades. Meu pai é pastor. Boas possibilidades. Mas não te passa por herança e nem por genética. É a sua experiência pessoal com Deus. É você se aproximar dele e dizer, eu creio e eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu não dou conta de mudar a minha natureza. Eu sou nervoso, eu sou pavio curto. Quando eu vejo, eu já falei. Eu sou assim. Eu gosto de uma fofoca. Eu gosto de passar a perna nos outros. Se eu ver uma oportunidade, eu boto a mão no dinheiro mesmo. Eu sei que não é certo, mas eu não quero. Eu sou assim. Mas não quero mais ser. Não quero mais ser. Entra na minha vida e muda a minha natureza. Entra na minha vida, eu quero morrer, quero que este ser morra e que eu nasça de novo, mas não mais da carne, com as suas inclinações, mas do Espírito e as suas inclinações. Amém?